Quem era Baal e por que o culto a Baal era uma constante luta para os israelitas? Baal era o nome do deus adorado em toda Canaã e Fenícia nos tempos antigos, durante o período dos juízes. A prática do culto a Baal entrou na vida religiosa judaica. Juízes, capítulo 3, versículo 7 diz: os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor. Esqueceram o Senhor seu Deus e serviram aos Baals e a Astarte. A prática do culto a Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33. Além de seguir o pecaminoso exemplo de Jeroboão, Acabe casou-se com Jezabel, filha do rei Etibaal de Sidom, e começou a adorar Baal. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria, e depois ergueu um poste de Acá, provocando mais a ira do Senhor do que qualquer outro rei de Israel antes dele. A prática do culto a Baal também afetou Judá, como descrito em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acaz, ao contrário de Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos dos reis de Israel, fez ídolos e queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, além de sacrificar seus filhos no fogo, seguindo as abomináveis práticas das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares, montes e debaixo de toda árvore frondosa. O termo Baal significa Senhor. Baal era considerado um deus da fertilidade que ajudava a terra a produzir culturas e as pessoas a terem descendentes. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diversas, criando seitas especiais do baalismo. Baal de Peor e Baal Berit são exemplos dessas divindades locais. A palavra Baal aparece infrequentemente no Antigo Testamento como um nome pessoal. Era crucial conquistar o favor dessas divindades locais, especialmente em regiões como Canaã, onde a chuva era imprevisível e a agricultura dependia disso. O culto a Baal incluía práticas extremas, como prostituição ritual e sacrifício de crianças, como mencionado em Juízes, capítulo 2, versículo 17. O uso mais significativo do termo, no Antigo Testamento, refere-se ao grande Deus, ativo de um panteão cananeu, uma equação com Haddad, cuja natureza e funções eram quase idênticas. Baal eventualmente ocupou a posição preeminente na região. Parte desse processo pode ser rastreada até os escritos zárticos, onde Baal é identificado como o filho de Dagon, outra divindade amorreia. Na antiga cidade de Ugarit, foram descobertos templos dedicados a Baal e Dagon, mas nenhum dedicado a El, que era sem dúvida o chefe original dos deuses cananeus. Baal é frequentemente retratado nas escrituras usando um capacete adornado com chifres de touro, símbolo de força e fertilidade. Ele segura um clube ou massa em uma mão, representando provavelmente o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente simbolizando tanto o relâmpago quanto a vegetação. Em esculturas aramaicas, Baal é retratado montando um touro, possivelmente relacionado às imagens de bezerros de ouro de Arão e Jeroboão, que eram usadas como pedestais para o invisível Yahvé. Anat, referida eufemisticamente como a Virgem. Anat era esposa e irmã de Baal e compartilhava muitas de suas aventuras. O Dia do Senhor pode ter se originado como uma celebração da vitória de Yahvé sobre as forças do caos, presumivelmente no Festival de Ano Novo no Templo de Jerusalém, em um rito derivado de um predecessor cananeu. Há evidências de que Baal e outras divindades cananeias foram adoradas no Egito, mas sem se tornarem uma ameaça séria. No entanto, a situação era diferente em Israel, onde o culto a Yahvé foi profundamente influenciado e ameaçado pelos elementos estrangeiros dos cultos a Baal, através do sincretismo.
Isso se deve a dois fatores principais. Primeiro, os israelitas não expulsaram os cananeus, mas se casaram com eles, levantando assim o problema da inter-relação entre Yahvé e Baal. Segundo, Yahvé havia dado a Israel uma vitória considerável sobre os cananeus, estabelecendo sua supremacia. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando Yahvé, visto como relativamente fraco e ineficaz em várias batalhas. Baal derrotou Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. Suas irmãs ou consortes eram Astarte, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anat, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como o deus do sol e da tempestade, retratando-o geralmente segurando um raio que derrotava inimigos e promovia colheitas. Também o adoravam como deus da fertilidade, que garantia a procriação. O culto a Baal estava enraizado na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos. Às vezes, para apaziguá-lo, era necessário o sacrifício humano, geralmente o primogênito. Os sacerdotes de Baal adoravam sua divindade com ritos tumultuados, incluindo gritos, estáticos e automutilação. Antes de os hebreus entrarem na terra prometida, o Senhor Deus advertiu contra a glorificação dos deuses de Canaã. Mas Israel acabou se inclinando para a idolatria mesmo assim. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 a 15. Povos que estão ao vosso redor. Pois o Senhor vosso Deus, que está entre vós, é um Deus zeloso, para que a ira do Senhor vosso Deus não se acenda contra vós e vos destrua da face da terra. O profeta Elias, durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge do culto a Baal em Israel, confrontou diretamente o paganismo por meio de seu profeta Elias. Primeiro, Deus mostrou que ele, e não Baal, controlava a chuva, enviando uma seca que durou 3 anos e meio. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz: E Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deixe-me apresentar os 3 personagens principais nesta incrível história bíblica. O primeiro é Acabe, o rei de Israel, que fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os reis anteriores combinados. O segundo personagem é Jezabel, esposa de Acabe, que decidiu substituir a adoração ao Senhor Deus pela adoração a Baal. Elias, um dos grandes profetas de Deus, é o terceiro personagem. Seu nome traduz como Jeová é o meu Deus. Enquanto Jezabel estava destruindo as pessoas e os locais associados ao verdadeiro Deus, o Senhor enviou um homem cujo nome testemunhava que o Senhor Jeová era seu Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 diz: Retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aconteceu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Como Elias sabia que Deus estava vivo e era confiável. Esconda-se e apresente-se, disse o Senhor a Elias. Essas 2 frases nos mostram como Elias aprendeu a discernir se Deus estava vivo. Primeiro, esconda-se. Elias é usado como exemplo do poder da oração em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Não apenas Elias orou, mas ele orou com fervor. A chave para determinar se Deus está vivo é esconder-se e aprender a conectar-se com Ele através da oração fervorosa. Uma série de eventos na vida pessoal de Elias demonstrou que Deus estava vivo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 diz: Retira-te daqui,
vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis, capítulos 18, versículos 2 a 16, detalha como Elias se apresentou a Acabe e encontrou Obadias pelo caminho, um homem que temia ao Senhor e havia escondido 100 profetas do Senhor para protegê-los de Jezabel. Obadias estava preocupado que, ao informar Acabe da presença de Elias, o Espírito do Senhor levaria Elias para outro lugar e ele seria morto por não conseguir apresentar Elias a Acabe conforme prometido. Mas Elias assegurou a Obadias que se apresentaria a Acabe naquele dia. Elias então foi público, organizando um encontro com o rei Acabe após 3 anos sem chuva, conforme anunciado por Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, na versão New King James, relata que ao ver Elias, Acabe o chamou de perturbador de Israel. Mas Elias respondeu que não era ele quem perturbava Israel, mas sim Acabe e sua família, por abandonarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baals. A seguir, houve o confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a provar que seu Deus era real. 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 a 40, na versão New King James, descreve como Elias propôs que os profetas de Baal chamassem seu Deus para acender o fogo para o sacrifício, mas não houve resposta. Então, Elias construiu um altar ao Senhor, derramou água sobre o sacrifício para dificultar o desafio e orou ao Senhor. O fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a água e até as pedras e a terra ao redor do altar. Ao verem isso, o povo reconheceu o Senhor como Deus, e os profetas de Baal foram capturados e mortos por Elias no ribeiro Quizon. Após esse evento dramático, Elias orou por chuva, e após a 7ª oração, uma pequena nuvem apareceu trazendo chuva após 3 anos e meio de seca. 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 46, na versão New King James, narra como Elias subiu ao topo do Carmelo para orar pela chuva, e após sua persistente oração, a chuva veio, mostrando mais uma vez que Deus estava vivo e ativo. Finalmente, em Mateus, capítulo 12, versículo 27, Jesus se refere a Satanás como Belzebu, uma referência ao deus filisteu Baal-Zebube. Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 27, relata como as pessoas ficaram maravilhadas ao ver Jesus curar um homem cego e mudo, atribuindo tal poder a Belzebu, líder dos demônios. Segundo os fariseus, Jesus, conhecendo seus pensamentos, os confrontou com parábolas, destacando a incoerência de suas acusações e afirmando que seu poder de expulsar demônios era uma evidência da chegada do reino de Deus, desafiando a autoridade de Satanás. Essa confrontação de Jesus com os fariseus e a sua vitória sobre o poder do mal nos encorajam a buscar a Deus com todo o nosso coração, a viver de acordo com seus mandamentos e a confiar em sua soberania e poder salvador. Isso nos lembra de que, apesar das diversas formas que a idolatria pode assumir em diferentes épocas e culturas, o chamado de Deus para a fidelidade exclusiva a Ele permanece o mesmo. Assim, a luta contra a adoração a Baal e outras formas de idolatria no Antigo Testamento, bem como os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, enfatizam a importância de se manter fiel ao único Deus verdadeiro, rejeitando qualquer forma de idolatria ou sincretismo religioso. Isso serve como um lembrete atemporal da centralidade de Deus na vida de seu povo e da necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade, confiando plenamente em sua graça e poder para nos guiar e proteger. A luta contra a adoração a Baal e a fidelidade ao único Deus verdadeiro nos leva a uma aplicação prática para os dias atuais.
A história bíblica de Elias e o confronto com os profetas de Baal, juntamente com o ensino de Jesus sobre a verdadeira fonte de poder espiritual, não são apenas relatos históricos ou lições teológicas. Eles falam diretamente ao coração da experiência humana e à nossa necessidade intrínseca de buscar algo maior que nós mesmos. Na sociedade contemporânea, embora a adoração explícita a deuses como Baal seja menos comum, nossas próprias versões de idolatria, ídolos modernos, podem assumir a forma de materialismo, poder, status, tecnologia ou até mesmo relacionamentos. Essas coisas, embora não sejam inerentemente más, tornam-se problemáticas quando ocupam o lugar central em nossas vidas, desviando nossa adoração e devoção do Deus que nos criou e deseja um relacionamento pessoal conosco. A lição de Elias nos fala sobre a coragem de se posicionar pela verdade em meio a uma cultura que frequentemente rejeita a autoridade divina. Ele nos lembra da importância de ouvir a voz de Deus e de responder com obediência, mesmo quando isso nos coloca em oposição à corrente dominante da sociedade. Além disso, a resposta de Jesus aos fariseus destaca a necessidade de discernimento espiritual. Ele desafia a lógica falha de seus acusadores e a aponta para a verdadeira fonte de seu poder, o reino de Deus, manifestado através do Espírito Santo. Isso nos lembra de que, em nossa busca por significado e propósito, devemos nos voltar para Deus e buscar seu reino acima de tudo. Para viver de acordo com esses princípios, somos chamados a cultivar uma vida de oração, estudo da palavra de Deus e comunhão com outros crentes. Essas práticas nos ajudam a manter nosso foco em Deus, a reconhecer e rejeitar os ídolos modernos e a viver de maneira que honre e glorifique a Ele. A história de Elias e os ensinamentos de Jesus nos oferecem esperança. Eles nos mostram que não importa quão desafiador possa ser o ambiente cultural ou quão poderosas pareçam as forças contra nós, o poder de Deus é supremo. Ele é capaz de fazer maravilhas em meio à nossa fidelidade e pode usar nossas vidas para demonstrar sua glória e amor ao mundo. Portanto, que possamos nos inspirar na fé e determinação de Elias e na autoridade e sabedoria de Jesus para viver de maneira que reflita a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro. Que nossa jornada seja marcada por uma busca constante de sua presença, guiada pelo Espírito Santo, e que nossa vida seja um testemunho do seu poder transformador e redentor para aqueles ao nosso redor. Ao considerarmos a continuação desse tema, é importante reconhecer que a jornada de fé em um mundo repleto de distrações e ídolos modernos não é uma tarefa fácil. A história de Elias e os ensinamentos de Jesus nos dão direção, mas como podemos aplicar esses princípios em nosso dia a dia? Viver com intencionalidade é fundamental. Isso significa fazer escolhas diárias conscientes que reflitam nosso compromisso com Deus. Assim como Elias, podemos ser chamados a tomar decisões difíceis que vão contra a corrente da cultura popular ou a opinião predominante. Isso pode envolver a forma como gastamos nosso tempo, dinheiro e recursos, escolhendo investir em atividades que cultivam nosso relacionamento com Deus e servem aos outros, em vez de buscar satisfação em prazeres temporários ou na busca desenfreada por sucesso e reconhecimento. Além disso, cultivar um discernimento espiritual sólido é essencial. Isso nos ajuda a reconhecer os ídolos modernos que competem pela nossa devoção e a tomar decisões alinhadas com os valores do reino de Deus. Ao permanecermos firmes na fé, guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, podemos viver vidas que glorificam a Ele em todos os aspectos. Acumulação de bens materiais, uma comunidade de fé. Elias, embora muitas vezes se sentisse sozinho, foi sustentado e encorajado por Deus.
Da mesma forma, nós precisamos de uma comunidade de fé para nos apoiar. Isso significa envolver-se com uma igreja local ou grupo de estudo bíblico, onde podemos crescer em nosso entendimento da palavra de Deus, compartilhar nossas lutas e vitórias e encorajar uns aos outros na fé. A comunidade é essencial para nos manter responsáveis e nos lembrar de que, embora a jornada possa ser desafiadora, não estamos caminhando sozinhos. Ser um testemunho no mundo. A vitória de Elias sobre os profetas de Baal foi um testemunho poderoso do poder de Deus, não apenas para Israel, mas para todas as nações ao redor. De maneira semelhante, somos chamados a ser luzes em um mundo escuro. Isso significa viver de uma maneira que reflita o caráter de Deus, buscando justiça, praticando a misericórdia e andando humildemente com nosso Deus. Ao fazer isso, podemos atrair outros para Deus, mostrando-lhes uma alternativa ao vazio e desespero que muitas vezes caracterizam a busca por satisfação em ídolos modernos. Permanecer firme na fé. A história de Elias nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de perseguição ou dificuldades. A oração de Elias por chuva após 3 anos e meio de seca foi um ato de fé tremenda. Da mesma forma, devemos persistir em oração, confiando que Deus é fiel e que Ele responderá no tempo e maneira que forem melhores, segundo a sua vontade. A perseverança na fé é um testemunho do nosso compromisso com Deus e da nossa confiança em sua soberania. A luta contra a idolatria e o chamado à fidelidade a Deus são tão relevantes hoje quanto eram nos tempos bíblicos. Elias e Jesus nos mostram o caminho. Viver com intencionalidade, cultivar comunidade, ser um testemunho no mundo e permanecer firmes na fé. Que possamos seguir esses exemplos, buscando sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e servindo como embaixadores de seu reino em tudo o que fazemos.